Olá, hoje irei explicar para vocês como que eu faço a conexão com o Delphi e o banco de dados. Para isso, eu vou abrir aqui o Delphi, tá? Eu vou abrir o Delphi, executar ele como administrador devido a ele estar instalado no Windows 7. Pode ser que o Windows 7 dê alguns probleminhas, tá? O meu intuito aqui não é explicar para vocês como criar um banco de dados, e sim como fazer a conexão. Por isso, eu já trouxe, já montei o banco de dados. Vou dar o banco de dados pronto. Nós iremos utilizar o banco de dados, o Firebird. Eu criei aqui na área de trabalho, deixa eu mostrar para vocês, uma pastinha controle de estoque. Nosso sistema vai ser o controle de estoque. Dentro dela, nós já temos o banco, tá? E aqui eu tenho um arquivinho no Word, que é o meu modelo de dados. Na verdade, a gente iria usar o RWin, mas ele deu um probleminha na minha máquina. Então, eu copiei a telinha do RWin e colei aqui. Esse é o meu modelo. Essas são as minhas tabelas, os meus atributos. Bem, é muito importante eu ter em mãos isso aqui, tá? Por quê? O meu modelo. Porque aqui eu consigo verificar o nome das minhas tabelas, os nomes dos meus atributos, o tipo dos meus atributos e às vezes pode ser necessário, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, estou com o Delphi aberto, tá? Eu vou utilizar um componente RX, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse componente aqui, RX, essas três paletas são os componentes RX. Ele não vem instalado quando eu instalo o Delphi. Ele é um componente que eu devo instalar após. Eu vou explicar, vou disponibilizar esse componente para vocês e dentro da pastinha que eu disponibilizar vai ter o passo a passo como eu instalo ele, tá? Inicialmente, eu vou criar o meu projeto, a minha telinha principal. A partir dessa telinha, eu vou chamar as minhas telinhas de cadastro, movimentação. Primeira coisa que eu sempre faço, vou colocar aqui, renomear esse formulário. Este formulário eu vou dar um nome de F principal. E eu vou mudar o caption. O que é o caption? É o que aparece aqui, ó, tá vendo? Como o meu sistema é um sistema de controle de estoque, eu vou colocar aqui. Sistema de controle de estoque. A partir dessa tela, eu vou chamar todas as outras telas do meu sistema. Para isso, eu vou colocar um componente que cria um menu. Como se fosse um menu de opções mesmo, por exemplo. Aqui eu tenho, no próprio Delphi, eu tenho o menu File, Edit. Eu vou colocar um componente que me auxilia a criar esses menus. Ele está lá na paleta Standard. Aqui, ó, é esse componente aqui, Main Menu. Ok? Dou 2 cliques nele, ele vai abrir as opções. Nós vamos ter alguns cadastros simples. Eu vou colocar cadastros. E como submenu, aqui eu tenho um problema do Windows, mas isso aqui não vai ocorrer com vocês não. Cadastros, eu vou ter o cadastro de clientes, o cadastro de vendedores, o cadastro de produtos, opa, escrevi errado, produtos e o cadastro de fornecedores. Como eu sei quais cadastros eu tenho? Eu sei que eu vou ter esses 4 cadastros, são cadastros simples, devido ao meu banco de dados. Pode ser que se vocês estiverem desenvolvendo uma aplicação para outro sistema, pode ser que esses cadastros simples sejam outros. O que seriam esses cadastros simples? Seriam essas tabelinhas aqui, ó, por exemplo, cliente. Quando eu vou inserir o cadastro de cliente, significa que eu vou inserir um registro nessa tabela. Fornecedor, vendedor, produtos. Tem 3 tabelas aqui que não estão naquelas minhas opções, tá? Por quê? Essas tabelas aqui, fornecedor, produto, fornecedores, produto, pedidos, produtos e pedidos, elas fazem parte de uma relação de muitos para muitos. Ou seja, essa tabela foi criada a partir de um relacionamento de muitos para muitos entre pedidos e produtos. Portanto, ela não é um cadastro simples. Por que não é um cadastro simples? Deixa eu deixar aqui, vamos ver se ele
esse aqui é problema, questão de cores do Windows, tá? Ele não é um cadastro simples, porque se eu cadastro um pedido, eu vou ter que cadastrar um produto nesse pedido, certo? Então vamos lá, vamos voltar à nossa telinha inicial aqui, que são apenas os meus cadastros simples, ok? Coloquei esse componente aqui, ele já criou um menu para mim, certo? Vamos salvar o nosso projeto. Como eu estou trabalhando com o banco, eu vou salvar o meu projeto na pasta que está o meu arquivo do banco, que seria isso aqui. Então, o meu projeto do Delphi eu vou salvar nessa pasta. Sempre eu devo salvar o projeto na mesma pasta que está o arquivo do banco, tá? Se eu estou trabalhando com um Firebird. Vocês podem notar, às vezes, vão confundir e falar assim, a extensão do arquivo Firebird é .fdb. E eu estou trabalhando com o arquivo .gdb. O Firebird também reconhece essa extensão. Essa extensão, na verdade, seria de outro banco, seria o Interbase, tá? Mas o Interbase e o Firebird, o Firebird e o Interbase, eles é como se um fosse a evolução do outro. O Interbase é mais antigo, o Firebird é mais recente. Então, vamos lá, vou salvar o meu projeto. Essa é a minha telinha principal. Eu costumo sempre salvar assim. Esse formulário eu chamei de formulário principal. Então, a unit dele eu vou chamar de U principal. Vou salvar o projeto por completo. Então, ele vai salvar esse formulário no arquivinho do projeto. Vamos lá. Vou salvar na mesma pastinha. Área de trabalho, controle de estoque. Como que vai chamar a minha unit? Unit principal. E o meu projeto? Projeto, controle, estoque. Ok? A partir desse formulário eu vou chamar os outros. Agora eu vou colocar um componente que faz a conexão com o banco, tá? Se vocês estiverem trabalhando com o Delphi versão 7, ele vai estar nessa paleta aqui, BDE. É este componente aqui, ok? Clico nele e insiro ele no meu projeto. Se vocês estiverem trabalhando com o Delphi 5, pode ser que o Delphi 5 ele esteja nessa paleta aqui, esse mesmo componente, tá? Então vamos lá. Vou dar um duplo clique. E aqui eu preciso colocar alguns parâmetros para fazer a ligação com o meu banco. Vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns parâmetros. Nesse componente que nós chamamos de database, como name eu vou colocar db stock. Quando eu for chamar uma tabela, fazer uma consulta, eu vou ter que especificar esse database name. Como driver name, nós iremos escolher aqui, para não dar problema, tá? Se você escolher o Interbase, ele vai conectar belezinha, sem problemas. Aí aqui eu preciso configurar alguns parâmetros, tá? Então eu clico aqui em Defaults. Não preciso deixar todos esses parâmetros. Aqui no parâmetro Server Names, seria o nome do meu banco. Que no meu caso, nesse caso, vai chamar stock.gbd. Por padrão, o banco do Firebird, ele tem um username padrão. Nós vamos utilizar o padrão mesmo, que o padrão é sysdba. Aqui eu posso tirar alguns parâmetros, eu não vou usar todos. Estou selecionando porque eu vou apagar, tá? Até aqui. Esse parâmetro enable bcd eu devo deixar. Só que aqui em vez de falso eu vou colocar true. Por que que eu devo deixar? Esse parâmetro aqui, ele se refere quando eu trabalho com números inteiros. E aqui a gente vai trabalhar com produto, valor de produto, com valores em moeda. Por isso que eu devo deixar ele e mudar para true. Esse eu tiro, esse eu tiro. E deixo o password. O password é a senha do banco. Por padrão, a senha do banco é master key. Tá? Eu desmarco essa opção login prompt. Por quê? Para que quando eu faço a conexão com o banco, ele não me dê aquela telinha de login, tá? Ele já entra e faz a conexão direto.
ok? Dou um ok. E aqui no componente, tá? Eu costumo mudar aqui o name de estoque, ok? Agora, vamos ver se ele está realmente fazendo a conexão com o banco, se deu tudo certo. Seleciono o componente, vou na propriedade Connect. Vocês estão observando aqui que a propriedade Connect está falso. O componente está ali, coloquei os parâmetros, mas ainda ele não está fazendo a ligação com o banco. Vamos mudar para True. Mudou, não deu nenhum erro. Significa que eu já consegui fazer a conexão com o banco, tá? Então, pessoal, a gente pode deixar aqui essa opção mesmo, essa propriedade como Connect True. Por quê? Assim, quando eu executar a minha aplicação, ela já faz a conexão com o banco. Se der algum problema aqui, tá? Na hora de vocês colocarem True, alguma coisa está errada. Pode ser que os parâmetros desse componente estão configurados errados, ou também pode ser que o banco não esteja instalado da maneira correta. Ou ainda, outra opção aqui, outra item aí que eu tenho que ressalvar, que eu tenho que destacar para vocês, quando vocês tentarem conectar e der um erro, pode ser que seja algum erro devido a vocês estarem utilizando o Windows 7. Só que esse erro é fácil de ser resolvido. O que acontece se acontecer um erro, ele der uma telinha de erro com a seguinte mensagem: espaço de memória insuficiente. Se acontecer isso, significa que o componente que você está usando, esse componente, ele faz conexão com o banco através do BDE. Significa que esse componente está usando o espaço de memória que é utilizado pelo sistema operacional. Mas isso é facilmente resolvido. Eu vou deixar um passo a passo para vocês, num documento do Word mesmo, para resolver esse problema. Mas aqui a gente não teve problema, ok? Vou salvar de novo. Eu costumo sempre fazer algumas alterações e já salvar o meu projeto. Se eu clicar nesses disquetinhos aqui, que eu acabei de clicar, ele vai salvar o projeto por completo, ok? Agora eu vou começar a fazer minha telinha de cadastro. Vamos lá, vou fazer uma nova tela, que vai ser chamada a partir do clique aqui. A primeira telinha, o primeiro cadastro que eu vou fazer vai ser clientes. Então vamos lá, vou criar uma nova tela, um novo formulário. File, New, Form. Criei uma nova tela. Já costumo mudar o name do formulário. Esse meu formulário vai ser o formulário de cadastro cliente. Eu coloco cadastro cliente porque pode ser, nós vamos ter várias telas referentes a cliente. Pode ter um localiza cliente, cadastro cliente. E assim, se eu coloco cadastro cliente, fica mais fácil na hora de identificar. Vamos lá. Vou mudar o caption. Cadastro cliente. Primeiro componente que eu vou inserir aqui vai ser um componente QRCedit, que está lá na paleta RX, que vocês precisam instalar se não tiver instalado. RX Controls. Esse componente aqui. Esse componente eu vou inserir no meu formulário. Ele possibilita eu trabalhar, é como se fosse o Edit, mas só que ele não aceita letras, ele só aceita números. Aqui ele está formatado para receitar moeda, valores em reais. Eu venho na propriedade Display Format e coloco hashtag. Ele vai receber 1, 2, 3, 4. Por que eu uso esse componente? Porque eu estou fazendo um cadastro de cliente. A chave primária desta minha tabela de cliente é o código, que é o número inteiro. Por isso que eu estou utilizando ele. Como name, vamos mudar o name. Eu vou colocar QRCedit código. Ok? Agora, eu vou colocar alguns botões que serão necessários. Só que eu vou colocar esses botões, vou agrupar eles dentro de um panel, tá? Para ficar mais fácil. Para não ficar perdido. Vou colocar um panel. Vou tirar o caption dele. Não quero deixar nada.
e vou mudar o nome desse panel eu vou chamar P botões. Sempre eu coloco como nome do componente P de panel. Coloquei esse aqui, CE, não foi? Por quê? Porque ele é um Curris Edit, tá? Seleciono o panel, eu quero que esse panel esteja alinhado aqui embaixo, tá? Então eu vou na propriedade, Align, e escolho a opção Bottom, ele vai ficar alinhado embaixo, ok? Seleciono, tá? Estico. Agora eu vou colocar alguns botões. Eu tenho um botão, esse componente aqui, o botão que está na paleta Standard. E eu também tenho esse componente aqui, que também é um botão. Esse aqui possibilita a gente colocar um desenho aqui do lado, para ficar mais bonitinho o nosso projeto. Seleciono ele e clico no panel, ok? Como que vai chamar esse meu botão? Name, bb de bit button, alterar. Vamos mudar o caption dele e colocar alterar. Ok? Ele possibilita a gente colocar um desenho, como eu falei. Seleciono um botão, venho aqui na propriedade glyph, tá? Vocês podem baixar da internet esses desenhos, tá? Eu tenho ele que eu já baixei, qualquer coisa eu envio pra vocês, tá? Deixa eu ver onde que eu salvei. Só eu entendo minhas pastas. Acho que eu tenho que estar aqui, glyph. Alterar. Eu tenho aqui alguns botões edit, né? Esse aqui. Ok. Olha lá, ficou um desenho, um ícone. Vou colocar, se eu não me engano, são 6 botões. Alterar. O segundo botão vai ser excluir. Depois vocês mudem o caption, coloquem um glyph, né, um desenho. Excluir, gravar, cancelar, localizar e sair. Depois, é claro, vocês vão mudar o glyph, vão deixar tudo alinhado. Olá, pessoal, de volta aqui. Já coloquei os botões, vocês perceberam que eu já mudei os glyphs, né? E deixei eles alinhados bonitinho. Porque, claro, todo sistema ele tem que ter uma interface amigável, agradável. Agora, nós iremos colocar um outro panel, tá? Para agrupar agora os outros componentes. Como que eu vou chamar esse panel? Esse panel eu vou chamar de P dados, ok? Tiro o caption dele. Vou aumentar o tamanho dele aqui pra gente colocar os componentes. Depois nós vamos mudar o alinhamento dele. Aqui eu vou colocar vários componentes, um para cada atributo da minha tabela clientes. Então, eu vou ter, aqui está a minha tabela clientes, eu tenho código, que seria o componente que eu já inseri, nome, endereço, cidade, fone, data de nascimento. Então, eu vou inserir aqui mais 5 componentes. Só que esse componente, agora que eu vou inserir, é um pouquinho diferente do que esse Curris Edit. Por quê? O componente que eu vou inserir nesse momento, ele já faz conexão com o banco. Ele está na paleta
Data Controls, ele é o nosso DB Edit. Seleciono, são 5, certo? Vou selecionar, deixar ele selecionado, só vou clicando. 2, 3, 4, 5. Eu insiro esses meus componentes nesse panel, tá? Que eu acabei de inserir. Desmarco o componente. Vou deixar bem bonitinho, tá? Tentar deixar ele alinhado. Seleciono todos. Como que eu consigo selecionar todos? Com a tecla Shift apertada. Quero deixar todos alinhados à esquerda. Eu coloco o mesmo left. Beleza. Se tiver alguma coisa, depois, se não der para colocar aqui o meu label para identificar do que é esse componente, aí a gente joga ele um pouquinho mais para a direita. Esse componente aqui, eu vou mudar o name dele. Ele vai armazenar o nome. DB Edit nome. Esse aqui vai ser o endereço. DB Edit endereço. Esse aqui vai ser cidade. Esse aqui, vamos ver. Fone. DB Edit fone e DB Edit data de nascimento. Data nasce, ok? Agora eu vou colocar o rótulo aqui para ele. O rótulo, na verdade, é um label normal, que está na paleta Standard, tá? Aqui eu só vou mudar o caption, tá? Porque esse aqui é só um label para nos auxiliar. Nome, endereço, cidade, fone, data nasce. Ok? Vou deixar ele alinhado também para ficar bem bonitinho. Cuidado, aqui eu selecionei o panel, desmarco. Vou colocar left. Acho que tá bom. Só que agora aqui eu vou deixar bem bonitinho. Se vocês quiserem deixar mais um espaço entre o componente e o outro, pode, tá? Eu gosto de deixar assim. Beleza? Agora eu vou fazer esse meu panel tomar todo o espaço do meu formulário. Clico no panel, vou na propriedade, Aligned. Vou deixar ele como client, ok? Olha o que aconteceu. Aparentemente aquele componente CurryEdit sumiu, não foi? Vou jogar esses componentes aqui mais para baixo, para não ter problema, tá? Ó, aparentemente o meu componente que estava lá, o CurryEdit, sumiu. Não é que ele sumiu, o panel ficou por cima do CurryEdit. Então o que eu vou fazer? Clico no panel, botão direito, eu venho aqui Ctrl. Eu vou jogar o panel para trás. Send to back. Aqui o meu CurryEdit apareceu. Esse CurryEdit está no form. Esses outros componentes estão no meu componente pedaços. Vou alinhar ele aqui, bonitinho. Vou também colocar um rótulo, que aqui é o código. Mudou, caption, código, ok?
Aqui, vocês podem ajustar o tamanho desse componente aqui, por exemplo. Nome, provavelmente, ele é bem maior do que cidade. Endereço também. Então, eu posso vir aqui e aumentar o tamanho dele. Vou deixar os dois do mesmo tamanho, né? O nome e o endereço. Selecionei os dois. O tamanho, a largura, é a propriedade width. Width. 440. Eles ficaram do mesmo tamanho. Agora, eu diminuo para ele ficar com uma aparência mais bonitinha. Tá? Pronto, vou jogar esse botão. Opa! Vou jogar esse botão mais pra cá para eu diminuir. Tá. Ok? Beleza, minha telinha está pronta. Eu ainda não salvei essa telinha. Como que chama o meu formulário? Eu estou selecionado o pena, eu quero selecionar o formulário. Aperto o Ctrl e clico. Meu formulário está selecionado. Meu formulário chama F, cadastro de cliente. Eu não salvei ainda a unit, ou seja, o código desse formulário. Então eu clico ali nesse disquetinho, ele vai abrir a telinha para eu salvar. Como eu chamei de formulário cadastro de cliente, aqui eu vou chamar unit cadastro cliente. Ok? Minha telinha está desenhada. Ainda eu não coloquei nenhum código. Eu estou no meu formulário. Eu quero ir para a parte do código, para minha unit. Meu formulário está selecionado. Eu clico em F. Ai, compilei sem querer aqui no programa. Deu um erro. Compilei sem querer, tá? Eu tô aqui na minha tela de cadastro cliente. Eu vou clicar, quero ver a unit, aperto F12, ele vai para unit. Por enquanto eu não coloquei nenhum código. Esse código que mostra aqui, o próprio Delphi cria pra gente. Eu não coloquei nenhum código ainda. Pessoal, aqui a partir do formulário principal desse, eu vou chamar o cadastro de cliente, ok? Então, quando eu crio a minha aplicação, ele vai criar apenas esse formulário. Depois eu vou chamar o formulário de cadastro de cliente através desse clique, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, quando eu criar a minha aplicação, ele vai criar apenas esse formulário. E eu vou chamar os outros formulários a partir desse. Então, vamos lá. Eu venho aqui no menu Projects, Opções. Eu só vou, quando eu chamar o meu projeto, eu vou criar só o principal. Depois eu vou criar os outros formulários. Então, eu deixo só o principal desse lado esquerdo. Os outros formulários eu jogo para o lado direito. No clique desse menu, eu vou criar o formulário cadastro de cliente. Então, eu venho aqui no clique do clientes. Eu preciso criar o formulário cadastro de cliente e chamar ele aqui. Eu coloco assim, application.createForm. Como que é o nome do meu formulário que eu vou chamar aqui? F_cadastro de cliente. Então, eu coloco assim, TF cadastro cliente. E aqui, F cadastro cliente. Esta linha, a partir do clique do menu cadastro cliente, ele vai criar esse formulário cadastro cliente. Eu estou no formulário principal, eu estou fazendo uma ligação do formulário principal com o formulário cadastro de cliente. Ele vai criar uma referência, tá? Para ele criar essa referência, eu vou compilar o meu projeto. Eu vou dar Ctrl F9. Essa telinha que ele dá é apenas uma telinha de informação. Ele está criando um vínculo entre o formulário principal e o formulário cadastro de cliente. Criei.
Aqui eu criei o meu formulário, agora eu preciso pedir para exibir. Eu vou exibir de maneira modal, ok? Nome do formulário, ponto, show, modal. Eu posso chamar esse formulário de duas maneiras, ele sendo um formulário modal e um formulário não modal. Eu já expliquei para vocês a diferença de um e outro. Nesse caso, nessa aplicação, nós só vamos utilizar o formulário modal. Depois, quando eu for fechar esse formulário, eu preciso desalocar o espaço em memória. Então, eu coloco formulário.free. Se eu não der esse comando aqui, o que acontece? O formulário não vai estar sendo mostrado, mas ele vai estar ocupando espaço em memória. Então, é importantíssimo eu colocar essa linha aqui, ok? Vou salvar o meu projeto e vou compilar ele. Ah, aqui deu um erro, por quê? Cadastro de cliente. Compilei ele e não deu erro. Para eu compilar sem executar, eu dou Ctrl F9. Se eu quero executar, eu dou apenas F9, tá? Ou eu venho e clico aqui. Vamos ver como que tá ficando? Ele já vai compilar e executar. Abriu essa telinha, clico em cadastro, cliente. Criou a telinha para mim. Por enquanto, eu não coloquei nenhum código. Agora, será para a gente realmente gravar no banco, eu preciso fazer o código, colocar o código nessa tela. Eu vou colocar o código no evento onEnter desse componente, no evento onExit desse componente e no clique de todos os botões. Tá? Então vamos lá. Só rodei para ver como que ele estava ficando. Vou voltar na minha telinha cadastro de cliente. Está aqui. Eu vou colocar um label, tá? Aqui. E esse label, eu vou mudar o nome dele. Vai se chamar próximo. E eu também vou deixar ele invisível. Para que vai servir esse label? Ele vai me indicar, provavelmente, o próximo código a ser inserido. O próximo código do cliente. Ele vai fazer uma consulta na minha tabela de cliente. Se minha tabela de cliente não tiver nenhum registro cadastrado, ele vai mostrar aqui para mim, próximo código 1. Se ele tiver algum registro cadastrado, por exemplo, ele tem 5 registros. Ele tem o código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. Ele vai me retornar que o próximo código a ser inserido vai ser o 6. Para isso, eu preciso fazer uma consulta no meu banco. Como que eu faço essa consulta? Eu vou usar um componente que vai fazer uma consulta. Esse componente está na paleta BDE. É esse componente aqui, Query. Vamos configurar esse componente. Como que vai ser o nome dele? Desse componente, Query Max, ok? Eu preciso fazer uma consulta. Essa consulta vai me retornar o maior valor do código, que no nosso caso, o componente do código chama ClickCódigo. Preciso colocar aqui select max, como chama o meu atributo? ClickCódigo. Vou dar um apelido para ele. Maior código da tabela clientes. Ok? Na verdade, eu estou fazendo uma consulta no meu banco, na minha tabela de cliente. Ele vai me retornar o código do cliente maior. Agora, eu preciso fazer a conexão dessa consulta com aquele componente que faz a ligação com o banco. Então, eu seleciono a consulta, vou na propriedade Database Name. Vocês lembram lá naquele componente como que eu coloquei Database Name? DB Stock, ok? Porque no componente que faz a ligação, Database Name está como DB Stock, ok? Agora, eu já preparei a consulta para me retornar o maior. Eu vou colocar o código no evento onEnter do Currency Edit. Seleciono o Currency Edit, venho no evento onEnter. Ok?
eu vou executar aquela consulta que vai me retornar o maior. Query, mas primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar esse componente visível, tá? L próximo ponto visible true. E agora eu vou executar aquela consulta, query max ponto open, só open, tá? Se ela me retornou null, significa que eu não tenho nenhum registro cadastrado. Então eu vou fazer se a minha query max, o campo maior code me retornou null, significa que eu não tenho nada cadastrado, que meu próximo código vai ser 1. Então o L próximo ponto caption vai receber próximo código 1. Próximo código 1. Se ele não me retornou null aqui, significa que eu já tenho algo cadastrado. Senão, L próximo ponto caption vai receber próximo código. Se ele me retornou 5, se esse componente aqui, se esse campo da minha consulta me retornou 5, significa que o próximo código vai ser 6. Então, vai ser o que ele me retornou, mais 1. Mais 1. Só que o que acontece? Isso aqui é um número inteiro e eu quero jogar dentro do caption. Caption é um texto. Então, antes de jogar, eu preciso converter. Ok? Então, eu vou converter tudo isso que está selecionado. Abro parênteses, fecho parênteses, eu vou converter isso aqui. Ele é inteiro. Então, int, vou converter para string, to str. Ok? Fecho a query. Query max.close. Ok? Quando eu entro nesse componente, eu preciso habilitar ou desabilitar alguns desses botões. Então, eu já vou fazer aqui, tá? Vou colocar o nome de todos os botões. B, editar, não editar, alterar. Enable, alterar, excluir. Não é excluir? DB, esqueci de colocar um C aqui no nome do componente, por isso que ele não está encontrando. Depois do excluir, gravar, cancelar. Localizar. Sair. Quando eu entro nesse componente, eu só vou deixar habilitado os botões sair e localizar. Então, só eles, o enable vai estar true. Ok? Todos os outros, o enable vai estar falso. Fez. Ok? Vou salvar e vamos executar. Ctrl F9.
Desculpa, eu vou compilar. Compilei. Não deu erro. Agora eu vou executar. Vamos executar para ver se não deu nenhum problema. Cadastro cliente. Olha lá, eu não tenho nada cadastrado no meu banco. Por isso que ele está mostrando o próximo código 1. Ok? Hoje, o que eu tinha a passar para vocês é isso. Eu vou continuar no próximo vídeo, na aula 2. Beleza? Então, por enquanto, é isso. Se der algum problema em questão de conexão do banco, vocês podem me enviar um e-mail, a gente vai tentar resolver qualquer probleminha que der. Beleza? Só mais um detalhezinho, por exemplo, toda vez que eu executar, como esse formulário é o meu formulário principal, eu quero que ele apareça maximizado na tela inteira. Então eu vou no formulário principal e mudo a propriedade Windows Style. Maximizado. Salvei e vou executar só para ele ficar mais bonitinho. Ok? Agora, vou encerrar por aqui hoje. Na próxima aula eu vou dar uma continuação. Na próxima aula nós vamos fazer, tá? Colocar código no on/exit desse componente e no clique de todos os botões. Beleza? Então, até a próxima.